Revista Justiça Entrevista. E agora no Revista Justiça vamos falar sobre a medida provisória 966. Essa medida provisória isenta os agentes públicos de punição por ação ou omissão em atos relacionados à pandemia da Covid-19. Nosso convidado para tratar desse assunto é o professor universitário e doutor em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, o doutor José Luiz Souza de Moraes. Olá, doutor José Luiz, seja bem-vindo mais uma vez, bom dia. Sérgio, bom dia, é sempre um grande prazer estar com você e com os nossos ouvintes. Doutor José Luiz, medida provisória 966, eu gostaria que você explicasse um pouco mais para o nosso ouvinte o que significa essa medida provisória, que eu li só uma parte dela. Antes de tudo, o que é uma medida provisória? Uma medida provisória é uma espécie de norma, quer dizer, uma espécie, vou falar uma impropriedade, uma espécie de lei que é realizada, que é elaborada pelo chefe do executivo, pelo presidente da República, em casos de relevância e urgência. Então, em casos urgentes, a Constituição permitiu para o presidente da República que ele criasse uma norma com força de lei. Ela dura um determinado tempo até ela ser aprovada ou rejeitada pelo Congresso Nacional. Então, uma MP, antes de tudo, para os nossos ouvintes saberem, é isso. É uma lei, entre aspas, ela é uma lei urgente, elaborada pelo presidente da República. E a validade dessa medida provisória, ela depende da confirmação dela pelo Congresso Nacional, que é quem tem a competência constitucional para legislar. Então, o Constituinte, prevendo urgência e relevância, permite isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que uma MP tem que ser relevante e tem que ser urgente. No caso da urgência, a gente está no meio de uma pandemia, e isso, de fato, leva à consideração de urgência, aí, pelo menos a gente olhando para a MP a priori. Só que o assunto que ela trata é um assunto um pouco complexo, que é a responsabilidade tanto patrimonial como administrativa dos agentes públicos. Então, a MP, ela trata e ela restringe de uma forma bem gravosa a responsabilização dos agentes públicos. Quem são os agentes públicos? Por exemplo, o presidente da República é um agente público, os ministros são agentes públicos, os governadores, os prefeitos e todos aqueles que agirem em nome do Estado com ações, com decisões da administração pública. E o que essa MP faz? Ela restringe de uma forma que provavelmente ela vai ser considerada inconstitucional pelo Supremo. Só para que a gente tenha ideia, essa lei é da semana passada, e até o dia 15, para nós termos ideia, já tínhamos 5 ADINs propostas junto ao Supremo Tribunal Federal. O que são ADINs, para os nossos ouvintes também entenderem? São ações que querem a declaração da inconstitucionalidade dessa medida provisória. E por quê? Qual é, assim, o mais gritante alegação de inconstitucionalidade dessa medida provisória? Além do caráter de urgência e relevância, o que está combatendo essas ADINs é justamente o fato de que, por nós vivermos em uma república, os agentes públicos têm que ser responsabilizados. Eles têm, o agente público, aquele que pratica atos em nome da administração pública, ele é responsabilizado, e quem diz isso é a nossa Constituição. Só para a gente ter ideia, Sérgio, a nossa Constituição, no artigo 37, parágrafo 6º, diz o seguinte: o Estado, os entes públicos, eles têm que indenizar de uma forma objetiva, sem a gente analisar a culpa, o Estado tem a obrigação de reparar os danos que ele causar aos seus cidadãos. E de uma forma regressiva, que a gente chama, o Estado, depois de indenizar a vítima que sofreu um dano, ele tem que se voltar, olha só, o nome é regressivo por isso mesmo, ele olha para trás
e ver quem que causou esse prejuízo para mim agora que eu tive que indenizar. E ele verifica, por isso que a gente tem uma coisa que chama ação regressiva contra o agente que causou o dano. Então o Estado, ele tem que indenizar o cidadão, mas ele tem que olhar para trás e ver quem que causou o dano que ele indenizou e olhar para o agente público. E ele responsabiliza o agente público, é isso que diz a Constituição, em caso de dolo ou culpa. Ponto final, certo? Então, em caso de dolo ou culpa do agente, ele tem que ser responsabilizado, quer dizer, ele tem que devolver dinheiro. Se o Estado, a administração pública, tem que olhar para trás e ver se o seu agente agiu com negligência, com imprudência ou imperícia. E daí ele tem que ser processado e devolver o dinheiro para a administração pública. O que faz a MP? A MP, ela eleva essa necessidade de comprovação do erro pelo administrador público. E de que forma ela faz isso? Ela diz o seguinte: olha, o agente só vai ser responsabilizado ou se ele agir com dolo, quer dizer, se ele agir de propósito, ou se ele for muito negligente, que ele chama de erro grosseiro, se ele agir com erro grosseiro. Então, veja só, a Constituição fala uma coisa e a lei ela restringe de uma forma muito gravosa a responsabilidade do agente. Por isso, ela é inconstitucional. Doutor José Luiz Souza de Moraes, estamos com vários estados sendo investigados justamente agora, nessa época da pandemia, devido às compras com suspeitas de superfaturamento. Temos o caso no Rio de Janeiro e outros estados também. Esse tipo de medida provisória, ela acaba até inocentando, então, livrando esse agente público que fez essas compras, que estão sob suspeitas e depois comprovadas esse superfaturamento, vai isentar essa pessoa de culpa, é isso? Não isenta, mas ela pode dificultar a comprovação de que esse agente não agiu corretamente. De que forma? Ora só, existem casos aí, nós ficamos sabendo por meio da imprensa, inclusive de estados que compraram instrumentos, né, respiradores que nada tinham a ver com a saúde pública, né? Houve aí uma confusão na hora da compra e compraram respiradores que eram para utilização em vinhos até, né? Veja só, isso é um erro grosseiro, isso é um erro que vai gerar a responsabilidade do agente que praticou esse equívoco de forma tão grave, né? Mas vai deixar outros casos que esse erro não é tão patente em uma zona cinzenta, em algo que vai ser legado ao subjetivismo. Quer dizer, nós vamos ver só o juiz é que vai decidir se isso foi ou não, se haverá ou não a responsabilidade por parte do agente. Pode sim dar aso para uma mitigação da responsabilidade dos agentes. Então, se não for julgado inconstitucional, pelo menos vai ter que ser dada uma interpretação conforme por parte do Supremo Tribunal Federal, restringindo um pouco o que é essa irresponsabilidade dos agentes públicos, Sérgio. Existe alguma justificativa para esse tipo de medida provisória? O que pode acontecer que o governo está preocupado justamente de isentar essas pessoas, esses agentes? Realmente, nós estamos diante de um quadro fático que é muito complicado, porque muitos de nós não sabem, não tem comprovação científica sobre uma série de coisas, né? Hoje eu estava lendo uma notícia de um jornal português em que o destaque da notícia era: a OMS agora está falando para não usar máscara. Depois eu olhei direito e não era essa a interpretação que tinha que ser dada realmente à notícia e à recomendação da OMS. Mas nós estamos diante de um quadro de incertezas muito grave. E o administrador, Sérgio, faz escolhas, né? E as escolhas que a gente faz, a gente tem que baseá-las em informações, em segurança, né? O agente público tem que ter uma certa segurança para tomar decisões. E nós estamos, de fato, numa época em que essa segurança é muito abalada por incertezas jurídicas. Nós não só incertezas jurídicas,
políticas, mas incertezas no plano de vista da saúde mesmo, né? Hoje nós podemos adotar, por exemplo, o uso de um determinado substância e amanhã essa substância ser comprovadamente ineficaz para o combate ao vírus, né? O coronavírus, o Covid-19. Então, o que tenta fazer a medida provisória é falar para o juiz: olha, nós estamos diante de um fato, de incertezas, então olhe com mais boa vontade para o agente público, porque ele pode praticar mais equívocos diante desse grau de incertezas que envolve a pandemia. E mais um fato, né? A MP vale só durante a pandemia, ela é uma lei especial, ela é uma lei temporária, ela só vale, né, para aqueles fatos que ocorrerem durante a pandemia. Só que isso tudo, Sérgio, já deveria ser considerado pelo julgador. Não precisa, na verdade, essa MP, ela em grande parte, ela é desnecessária, porque já havia regulações anteriores, como é o caso, por exemplo, do artigo 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que já tratava de forma bem parecida com a MP, a questão da responsabilidade dos agentes públicos, e também o julgador, ele sempre tem que levar em consideração as condições fáticas pelo que a gente está passando. Então, muitos desses agentes públicos que cometem, podem até ser graves, né, as ineficácias dos atos por eles praticados, só que o juiz vai ter que avaliar no fato em concreto se havia a inexigibilidade de conduta diversa. O que quer dizer isso? Ora, eu preciso salvar vidas. Ora, eu preciso comprar desesperadamente, por exemplo, respiradores. Ora, o que tiver, eu vou comprar. Mesmo que depois se mostre ineficaz, mesmo que depois se mostre desnecessária a quantidade, o juiz vai ter que avaliar se naquele caso em concreto havia a exigibilidade de uma conduta diversa. Muito bem, vamos aguardar, já que temos várias ações aqui no Supremo Tribunal Federal questionando justamente essa medida provisória 966, que isenta agentes públicos da punição por ação ou omissão em atos relacionados à pandemia da Covid-19. Conversamos com o professor universitário, doutor em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, José Luiz Souza de Moraes. Doutor José Luiz, obrigado por atender a Rádio Justiça mais uma vez. Um abraço. Um grande abraço, agora uma honra, não só por som, mas também por imagem com você. Sérgio, um abraço a todos os seus ouvintes e cuidem-se.